Mas sem demorar muito, nós vamos falar sobre um texto hoje que eu creio que é um texto propício para a Santa Ceia. Ele engloba o assunto da Santa Ceia. Eu não sei se você, eu às vezes já parei para me perguntar. Eu não sei se você também, um dia, já parou para fazer essa autoanálise de o que você está fazendo aqui hoje. O que significa Santa Ceia para você? Talvez você venha de um ensino que a Santa Ceia você pode tomar só porque você é batizado e é um dia dos batizados. Eu vim de uma Assembleia de Deus bem tradicional e na Santa Ceia era só nós. Não tinha ninguém que não fosse batizado, não podia entrar. Então era Santa Ceia, era prestação de contas, era tudo num dia e num culto, né? E aquilo era só para a igreja. Quem estava não podia participar do culto. As portas eram fechadas, fechava as portinhas, a igreja não era tão grande, mas fechava a porta da igreja. As crianças tinham que dar um jeito de despachar as crianças, porque elas queriam comer do pão e não podiam. O pão era aquele pão salvado gostoso que dava vontade de tomar com café com leite. Quase que dava vontade de comer o pão todo da Santa Ceia. Mas o dia de Santa Ceia era conhecido por isso. Talvez você conheça o dia de Santa Ceia por isso. Talvez o que o pastor Paulo ele falou muito bem, talvez o que nós temos passado para os nossos filhos é isso. Mas a Santa Ceia é uma celebração que vai muito mais além disso, irmãos. Muito mais além disso. O que foi feito e o que é celebrado, o que é comemorado, é algo que digno de uma gratidão e de um amor intenso por Deus. E visto isso, eu queria te convidar nesse momento. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 7. Eu já não estou acostumado com projetor nem com tela, então eu coloco tudo aqui no tablet. Lucas capítulo 7, versículo 36, agora você pode ficar de pé. Verso 36, nós vamos ler até o 50. Amém? Se puder pôr a versão ARA, para não sair muito do contexto da minha. Amém. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou logo lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dele, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou.
Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Amém? Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu exalto ao Senhor, ó Pai, eu louvo ao seu nome. Deus, a tua presença, ela já é real neste local. O meu pedido ao Senhor, ó Pai, é que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor tenha toda a liberdade, Deus, que eu não venha em momento nenhum falar de mim próprio, mas daquilo que o Senhor tem para nós. Toma este ambiente, toma os nossos ouvidos, o nosso coração. Eu repreendo todo o ladrão da palavra, todo aquele que vem causar a distração, que vem atrapalhar, que caia por terra em nome de Jesus. Que quando sairmos daqui, nós venhamos sair na convicção do amor que temos de ter por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Só eu esqueci, quando forem orar, essa noite o irmão da nossa irmã Michele, ele não é o Rafael, é um outro irmão, o nome dele eu acho que é o Anderson, ele teve de ser internado, ele está com fortes dores estomacais, alguma coisa assim, e ele teve de ser internado. Então, ore por ele, nos ajude em oração, para que Deus venha trazer a cura e fazer o melhor na vida dele. Amém? O nome dele é o Anderson, eu acho, que ela colocou lá, não me lembro muito bem. Amém. Então, vamos entrar nesse texto. O texto que nós acabamos de ler, ele tem 3 pessoas. Na verdade tem mais, mas tem 3 pessoas a qual nós vamos ao qual o texto se prende mais a elas. A primeira pessoa e a figura central do texto é Jesus. Como figura central de todo o texto bíblico, Jesus, ele é a figura central desse texto. A Bíblia, se você pegar para ler a Bíblia, você tem que pegar a Bíblia para ler, estudar e meditar como Jesus, sendo o central, o ponto crucial, o ponto fulcral, acho que é isso mesmo. Nós temos sempre que sair tendo em base Jesus. Então, como toda a Bíblia, Jesus ele é o centro desse texto. Nós estamos vendo aqui Jesus em um jantar com fariseus. É legal a gente ver isso, né? Nós sabemos que Jesus, tão como João Batista, sempre foram totalmente se levantaram contra esses grupos religiosos, por serem grupos que atavam fardos pesados às pessoas, mas que eles mesmos não queriam carregar esses fardos. Eram pessoas que pregavam e falavam o que o povo tinha de fazer, mas não praticavam. Ou quando praticavam para aparecer. Eles não tinham um fundamento real. Se você pegar o capítulo 15 de Mateus e o capítulo 23, seria algo muito extenso, você vai ver Jesus dando umas belas de umas pancadas nos fariseus, nos mestres da lei, porque eles eram aqueles que pegavam a palavra de Deus e a torciam de uma maneira que favorecia eles. Eles queriam que o povo se purificasse, mas esqueciam que a maior das purificações era interna. Eles atavam fardos pesados para o povo e não queriam carregar metade daquilo. Viviam com suas vestes cheias daquelas coisinhas como sinal de longas orações, mas na verdade queriam orar para aparecer. Tudo o que eles queriam fazer, quando faziam para cumprir a lei, era para aparecer. Se fosse no tempo de hoje, era como se tudo que eles fossem fazer tinha uma selfie. Estou indo entregar comida para o irmão que está passando necessidade lá em Benfica.
Aí vai o Márcio e a Cília, e eles vão filmando e tirando selfie. Olha, estou aqui. Pá, pá, pá. Eu achei muito interessante essa semana, pela rapidez. O pastor Jean me mandou uma mensagem de manhã, de um rapaz que estava necessitado. Estava passando por um problema difícil, ele mudou há pouco tempo, conseguiu um trabalho, mas estava passando por um momento difícil, que todo mundo passa. E ele precisava de ajuda. E eu contactei o Armin, na hora. E o Armin, eu achei que ele... Falei assim, eu vou falar com o Armin, ele deve ir lá amanhã ou depois. Mas o Armin, no mesmo dia, me mandou uma mensagem da mãe do rapaz, chorando e agradecendo a ele, porque o rapaz passava por um momento difícil. O Armin, juntamente com o presbítero Armin, juntamente com a missionária Sônia, foram lá e ajudaram o rapaz e levaram. Ela falou, olha, vocês não levaram uma cesta, vocês levaram um banquete. E são coisas assim, porque ninguém precisa ficar sabendo. Eles não foram e não colocaram no outdoor ali e falaram assim, nós acabamos de ajudar o Mateus, que não. E isso é a maravilha do Evangelho, é você ajudar as pessoas e levar o Evangelho e às vezes tirar até do que você tem para dar para elas, mas ninguém precisa ficar sabendo disso. Não precisa de ser algo... Mas nós sabemos que que Jesus, ele sempre bateu de frente contra isso. Ele sempre foi contra essas coisas. O ministério de Jesus, quando ele inicia seu ministério, ele traz um sermão chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde todas as suas bem-aventuranças, os primeiros 9 ou 13 versículos, acho que são 13, ele vai falar sobre ação. Em nenhuma delas ele vai falar sobre coisas rasas, ele vai falar sobre coisas profundas e ações de um cristão que vive aquilo. Então nós conhecemos e sabemos que Jesus ele era totalmente contra isso. E aqui esse fariseu convida ele para um jantar na casa dele. Eu acho que esse fariseu falou assim, agora eu vou pegar esse homem. Vou chamar ele lá para minha casa. O nome desse fariseu era Simão. E Jesus, ele é convidado para ir jantar com ele, para ir comer com ele. Quando Jesus chega, Jesus tem, não só Jesus, eu creio que todos que estavam ali, tem uma grata surpresa. Uma mulher, ela era pecadora, ia lá dentro do local, sabendo que Jesus estava ali. Se você pegar todo o contexto, se você ler o capítulo antes, você vai ver que ela não adentrou à toa, porque nos capítulos antes vem falando sobre uma crescente no ministério de Jesus. Vem falando sobre cura, sobre milagre, sobre tudo que ele fazia, sobre tudo que ele pregava, e já existia uma crescente. O nome de Jesus já era um nome crescente, o ministério dele já era um ministério conhecido. Então ela não entrou ali à toa, ela entrou porque ela já sabia que ele estava ali, ela sabia onde recorrer, ela sabia o que ela ia fazer ali, ela não foi à toa. E nessa parte, muitos já criam nele como o escolhido de Deus. E no caso dessa mulher, nós estamos vendo uma pecadora que entende e sabe o que vai buscar em Jesus. Repare bem no que ela faz. Ela beija os pés dele, ela chora. Ela enxuga com os cabelos. Sabe? É interessante que ela, em momento nenhum, você vê Lucas falando assim, ela fazia isso e pedia um marido, e pedia uma casa. Não, ela só enxuga, e ela sabia as condições dela perante as condições de Jesus, de quem ela estava. E ela queria algo maior do que isso, ela buscava algo maior do que isso. E isso é precioso demais. Eu acho que a atitude dela, a maior das atitudes dela, não que todas não fossem tão assim impactantes, mas a maior que eu vejo, a maior das atitudes dela é ela pegar o seu próprio cabelo. Se você pegar o contexto da época, você vai ver como que para uma mulher era precioso o cabelo. E ela esfrega aquilo que era precioso numa mulher, ela se
se despe dela mesma e começa a passar os seus cabelos aos pés de Jesus. Ela passa de um... Isso para mim é maravilhoso. Mas, visto todo esse contexto, uma frase Deus tem falado comigo muito sobre isso. Já tem uns meses que Deus tem falado comigo sobre esse amar a Ele, sabe? Sobre o amor a Deus, sobre o amor a Jesus. E é que você só irá descobrir o verdadeiro amor de Deus quando você descobrir e entender de onde Ele te tirou. E quem você era, e no que você está se tornando. Aí você vai entender o tamanho do que foi feito por você. Só entende o tamanho do perdão que recebeu quem entende o tamanho do pecado que tinha. Você só entende o que você recebeu quando você entende o buraco que você saiu. Tem um amigo meu que mora lá em Marília, ele fala que lá tem um buraco assim lá atrás, lá perto da casa da... que era um buraco enorme, que eles jogavam os mortos lá. Falava que a visão da casa da Camila, a visão de todo mundo era... Mas a visão da casa da Camila era um buraco. Aí você imagina, você olhar todos os dias e saber desse buraco, e fazer essa menção, e saber, falar assim, olha, esse buraco foi de onde eu tirei, de onde eu fui tirado. Então eu entendo. E quando você entende isso, você entende o tamanho do amor que você vai entregar a Deus. Mas isso foi só a nível de introdução. Estou aprendendo também com o pastor Ivaldo. Nós vamos falar sobre duas pessoas. Tirando agora, nós temos Jesus como centro, mas nós vamos falar sobre duas pessoas nesse texto que podemos trazer para nós hoje, como cristãos. Primeiro nós vamos falar sobre a mulher, sobre a pecadora. Primeiro nós vamos falar sobre a atitude da pecadora. A primeira pessoa que vamos destacar aqui é a mulher, que vem para Jesus reconhecendo nele a salvação. Ela com toda certeza já tinha visto tudo que ele tinha feito, os seus milagres e tudo isso. Ela já cria nele como o Cristo, o Filho de Deus, com certeza. Aquele que todos esperavam, e ela vem até ele. E com atitudes ela demonstra como nós precisamos aprender mais sobre adoração e sobre o reconhecimento, sobre tudo que Jesus representa para nós. Porque a sua adoração, o louvor é algo. Louvar a Deus aqui, presta atenção nisso. O louvar a Deus na Bíblia, quando você entra no livro de Salmos, o louvar a Deus vai ser com símbolos, com cordas. Então vai ser expressado. Você vai louvar, você vai dançar, você vai pular, você vai se agitar. Mas o adorar a Deus é algo mais profundo. O adorar a Deus é algo mais que vem de dentro, é algo que assim, não é uma questão de um momento, é uma questão de uma vida. O adorar a Deus, ele sai de momentos e ele entra para uma vida, é diferente. O louvar a Deus, você louva Ele, você pula, você dança. Nós fizemos isso no Fusion. Eu fiz e depois fiquei com minhas pernas tudo doendo. Foi difícil de dormir, mas foi gostoso. Isso é louvar a Deus, mas o adorar a Deus, ele vem de uma constante, onde todos os dias você reconhece, você olha e fala assim, Deus, eu não sou digno de entrar na sua presença, mas eu estou aqui, me leva, Tem dias que eu estou sozinho, orando em odivelas, e eu começo a adorar a Deus, e o lugar parece que começa a tremer, e quando eu vou ver, não é o lugar que está tremendo, é a minha carne que treme, porque é uma presença tão gostosa, que treme tudo, é mais intenso. E o louvar a Deus, e o adorar a Deus, ele vem com amor, quando você entende. Ninguém
Ninguém que adore a Deus não ama. Você vai amar, você vai adorar aquilo que você ama. Amém? E se você ama mais a Deus, você vai adorar mais a Deus do que outras coisas. Porque tem gente que ama mais outras coisas do que Deus. Tem gente que ama mais o filho, o carro, o trabalho, a casa, o dinheiro, a escola, os estudos, isso, aquilo. Não é que você não tenha que fazer isso, você tem que fazer. Mas você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Não tem que deixar que isso se torne um ídolo no seu coração. Então nós vamos para atitudes dela. A primeira atitude, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas. E seca com os cabelos. Essa parte para mim é como um ensino gigantesco. Nós que vivemos à procura de métodos de adoração a Deus. Queremos fazer tudo sempre bonitinho. Preocupado com quem está ao nosso redor. Preocupado se alguém vai olhar para nós e vai falar assim, esse cara é maluco. Pastor Paulo, ele é doido, fica empolgando, gritando aqui no ouvido da gente. Esses homens é maluco, fica falando essas línguas estranhas aí, esse trem esquisito. Esse pessoal é doido. Tem gente que preocupa, sabia? Tem gente que tem algo estourando dentro dele. E ele às vezes não adora a Deus porque ele se preocupa com quem vai pensar, com quem está do lado. A expressão vai vir e ele fica preocupado, travado com que a Lara vai pensar de mim. Mas essa mulher, ela deixa tudo isso de lado. Presta atenção. Como eu falei, os cabelos eram uma parte importante da mulher. Era algo de vaidade. Na cultura deles, onde eles estavam inseridos, para as mulheres o cabelo era algo importante, era fundamental. E quando essa mulher faz isso, reconhecendo e negando o seu próprio eu, suas vaidades, ela está mostrando que nada mais importa para ela. Ela está mostrando que nada mais é importante do que o estar ali aos pés de Jesus. Ela está mostrando que ela não liga pelo que as pessoas estão pensando. Ela não liga se o cabelo é muito importante para a cultura onde ela está, porque Deus, ele é transcultural, e a adoração a Ele, ela ultrapassa, ela extravasa toda a cultura. E ela não liga para suas vaidades. Ela fala, olha, isso para mim não importa mais. O que importa é estar aos pés do meu Senhor. É regar, é secar, é acariciar, é fazer isso. Eu largo as minhas vaidades, eu largo tudo para estar aos pés dEle. Aleluia. Aleluia. Ela sabe quem ela é. Ela não precisa que os outros olhem para ela e falem assim, olha, é uma pecadora. Não. Ela sabe quem ela é, e sabendo quem ela é, ela nega tudo e vai aos pés de Jesus. E tem gente preocupado, tem gente que é muito vaidoso para ir aos pés do Senhor. Tem gente preocupado com isso. Mas como que... Não, gente. Larga tudo isso. Adoração é extravasar, gente. Você vai largar, você vai amar. E nada do que você tem vai ser mais importante do que está ao pé dele. Nada do que você tem vai ser mais importante do que está ali, sendo perdoado, com o seu coração sendo curado. Porque enquanto ela enxugava, enquanto ela chorava, o perdão era alcançado. Jesus perdoava os pecados dela, Jesus limpava ela. Eu imagino a cena, ela limpando os pés de Jesus com o cabelo, e Jesus limpando o coração dela, com o seu espírito. Eu imagino essa cena. Aleluia!
Em Lucas, no capítulo 18, verso 9 ao 13, Jesus propõe uma parábola. Ele fala assim, tinha 2 homens, um era fariseu. E ele falava, Senhor, eu sou isso. Lucas capítulo 18, verso 9. Senhor, eu sou isso. Eu sou aquilo, eu sou bom. Passa o verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Olha isso. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Quem já viu aquele teatro do rapaz com a Bíblia assim? Eu sou filho de crente. Eu sou isso. Eu sou aquilo. O fariseu, ele não orava para Deus, ele orava de si para si mesmo. Presta atenção, ele subiu para o templo para orar. A oração era para ser feita para Deus, mas ele orava de si para si mesmo. Eu nunca vi um trem desse, ele estava auto-orando para si mesmo. Eu já vi Jesus, que a Bíblia fala que ele se auto-purificou a si mesmo, mas auto-orar a si mesmo é a primeira vez. E ele falava dessa forma, olha, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui, jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Crente, né? Só que o publicano falava assim, ele não ousava nem olhar, ele nem levantava os olhos para o céu. Olha, essa atitude dele não olhar para os céus, ele já entendia que ele estava indo, que Deus estava lá. Porque ele sabia o lugar que ele estava adentrando. E ele sabia do que se passava dentro dele. Ele falava, eu não sou digno nem de olhar. E ele batia no peito e ele dizia, Deus, ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. No mesmo capítulo, Lucas 19, do verso 1 ao 9, nós não vamos ler todo, vou te contar a história. Jesus, ele está entrando na cidade, e aí tem um cego, e o cego, ele fica sabendo que Jesus está entrando, e ele começa a gritar, e ele começa a falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouve, chama ele. Aí o pessoal fala assim, chamaram, cara. Vai lá, o homem te chamou. E a atitude dele para mim, ela não é a atitude de querer ver, mas é a atitude de largar a capa. Porque a capa, ela era a identificação de miséria, ele podia mendigar, porque ele usava a capa. E na capa tinha escritos falando que ele era um mendigo, que ele era isso, que ele era aquilo. E quando Jesus chama ele, ele larga a capa. Em outras palavras, a atitude dele, eu não preciso mais disso. Isso era o meu sustento, mas eu não preciso mais disso. Ele larga, nada mais é importante. Ele entende, gente, isso é magnífico. Tem um texto da Bíblia que Jesus, ele fala com Elias. Elias ele está fugindo de Jezabel. Aí Deus, ele fala assim com Elias, olha, vai lá para o ribeiro, você toma a água do ribeiro, e você vai comer carne que os corvos vão te levar. Pode ir, eu já dei ordem. Ele não fala, pode ir que eu vou dar ordem. Ele fala assim, pode ir que eu já dei ordem. Esse homem entende isso, gente. Ele está falando assim, se ele me chamou é porque ele já me curou na hora.
Ele já tem cura, já liberou para mim. Eu já estou indo, olha, eu já estou indo. Ah, Deus. Oh! Aleluia! Isso em Marcos, desculpa, é Marcos capítulo 10, versículo 46, 52. Em Lucas 19, do 1 ao 9, é Zaqueu. No finalzinho, Jesus está almoçando com Zaqueu. Zaqueu era um ladrão da época. Jesus entra na casa dele. Jesus está comendo com ele. E quando ele vê, Jesus está ali junto com ele, ele fala assim, Deus, Jesus, mestre, deixa eu te falar uma coisa. Se um dia eu roubei tudo que eu roubei, tudo. Olha isso, gente. Olha isso. O amor, o Deus dele era o dinheiro. E ele está falando assim, olha, Jesus, isso para mim não é mais importante. Isso para mim não é mais importante do que a salvação que vem de ti. E aí Jesus levanta e fala assim, hoje a salvação entrou nessa Olha casa. Oh, o amor, o Deus dele era o dinheiro. Porque ele descobriu o verdadeiro tesouro. Aleluia! Aleluia! Então, o negar a si mesmo é a primeira atitude dela. Deixar tudo de lado, vaidade, tudo, nada mais era importante naquele momento. E a segunda atitude dela, ela beijava os pés de Jesus. Não estamos falando de um tempo onde era asfaltado, onde você tinha o rapaz que vem fazer a limpeza da rua, aquele rapaz que vem soprando, e mesmo assim seu pé ainda fica sujo. Nós estamos falando de um tempo onde eles andavam na poeira. Nós estamos falando de um contexto desértico, contexto de terra, sandália, não era sapatinho bonitinho, tudo sujo. E essa mulher, ela chora e ela lava, seca e beija. Tem mãe que, se o menino colocar uma coisinha na boca, é doença. E ela não está preocupada com isso. Ela só beija. E pega o unguento. Olha isso. Ela beija os seus pés e unge com unguento. O unguento não era um perfume barato, gente. Você está achando que era? Nós estamos falando de um perfume caro. Nós estamos falando de coisa boa. Isso nos ensina coisas maravilhosas. Ela primeiro, ao beijar aos pés de Jesus, ela reconhece ele como rei. Ela beija os pés dele, ela sabe que está diante de uma autoridade, e ela se humilha diante dessa autoridade. Se você pegar as bem-aventuranças, coloca aí Mateus capítulo 5, acho que o verso, não sei se é o verso 6 ou 7, ou 4, ou 3, começa do 3, vai para o 2, vai para o 4, isso, olha aí, esse Rodolfo, né, pensou junto comigo, Jesus fala que bem-aventurado são os Você sabe o que é humilde de espírito? Você sabe o que é humilde de espírito? A palavra humilde aqui, ela traduzida do grego, ela tem um significado daquele que vive, que reconhece a miséria que ele está, sabe? Que reconhece que é pobre assim que eu estou falando, daquele que não tem nada, nem para comer, sabe? Que não tem roupa para vestir, que não sabe, que é um nível de miséria muito grande. É o significado dessa palavra. Se você pegar o grego para trazer, vai estar falando isso.
Mas aqui Jesus está falando os humildes de quê? De espírito. São aqueles que reconhecem que não tem nada, que precisam. São aqueles que reconhecem que vivem numa miséria espiritual, que estão mortos. Porque o pecado, ele leva o quê? O que a Bíblia fala? O salário do pecado é a... Mas o dom gratuito da vida é o quê? Em quem? Onde ela está? Ela está falando assim, olha, eu não tenho nada, olha, não tenho nada para te oferecer. Eu estou aqui aos seus pés porque eu sei que você é rei. Eu estou aqui aos seus pés porque eu sei que você tem para me oferecer. Eu estou aqui aos seus pés reconhecendo a miséria que eu tenho andado. Eu estou aqui aos seus pés reconhecendo que eu não sou digna. Olha, e o que eu tenho o melhor, eu tenho aqui, isso é o mais caro que eu tenho. É o melhor aos olhos humanos. E sabe, isso que eu tenho, eu te dou, porque isso para mim não vale de nada. O que vale mais é estar aqui aos seus pés, e aquilo que o Senhor pode me dar. Oh, Deus! Valor das coisas humanas não vale nada, mas aquilo que o Senhor pode me dar, olha, transcende tudo isso que eu estou colocando aqui. O unguento é caro, mas a salvação que o Senhor pode me dar, a cura que o Senhor pode me dar, vale mais do que todo o unguento do mundo. Ela se humilha porque ela reconhece. Ela faz igual o fariseu, eu não sou digno, olha. Ela fala, o Senhor é rei. O Senhor é rei. Essa mulher está do lado do Messias, gente. Ela não está diante de qualquer um. Presta atenção nisso. Essa mulher está do lado do Messias. Cristo. Ungido. Rei. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que todo mundo esperava. Essa mulher está diante do Todo-Poderoso. Daquele que João vai chamar ele de o Verbo. No princípio era o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, ele estava lá. Essa mulher está diante daquele que transcende todo o pensamento da criatura. E ela se humilha porque ela entende que ela está aos pés dele. Ela se humilha. Ela fala, eu não consigo, eu sou pecadora, eu sou miserável, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou aqui, eu preciso de salvação, eu preciso de sua ajuda, eu preciso de sua ajuda para viver, eu preciso de sua ajuda para ir, eu preciso de sua ajuda para aqui, para fazer isso, para fazer aquilo, eu preciso de sua ajuda não sei, eu vou sair daqui, de dentro desse lugar, onde todo mundo está comendo, eu vou precisar da sua ajuda para caminhar a minha vida, eu preciso da sua ajuda para isso, porque o Senhor é rei, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu preguei semana passada, quarta-feira, eu acho, sem ser essa na outra, sobre um texto que Deus, o povo está para ir para o exílio, em Jeremias. Eu até falei com o pastor Paulo, acho que nós estávamos no Casados para Sempre. Eu remoí aquilo. Pensa num Deus que está levando o povo para o exílio. Aí você pensa num povo olhando e falando assim, mas nós somos um povo de Deus. Nós somos um povo escolhido. Nós estamos sendo humilhados. E o Senhor está deixando. E aí Deus levanta Jeremias, vai lá e fala coisa assim, Jeremias. Eu é que sei. O pensamento... Hã? Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre você. Pensamentos de bem, não de mal. E essa mulher, ela está reconhecendo isso. Ela está falando, o Senhor é rei. O Senhor é soberano sobre a terra. E é por isso que eu estou aqui, eu beijo seus pés mesmo, porque diante do rei nós temos que nos humilhar.
Diante do rei, nós temos que reconhecer que ele é rei, nós não. Diante do rei, as nossas vestes têm que ser despidas. E ela está fazendo isso. Oh, meu Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, Paulo vai falar o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em quem? Nele. Na dispensação da plenitude dos tempos, o quê? Todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Ele reina lá, ele reina aqui, ele reina no seu trabalho, ele reina na sua casa, ele reina em todo lado. É ele. É isso que ela está fazendo. Apocalipse capítulo 5, não preciso de colocar, porque é o capítulo todo. João, ele está vendo um livro e ninguém consegue abrir o livro e ele chora. Meu Deus. Ele chora, porque ninguém era digno. Imagina João, chorando. Ninguém consegue abrir, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Aí imagina o anjo cutucando ele. Ô, preocupa não, irmão. Olha aí. Está vindo aquele que é. A raiz de Davi. E aí João fala assim, eu olhei e vi. Parecia um cordeiro morto, mas na verdade era um leão. Oh! Meu Deus! E ele continua falando, e no final ele vai falar assim, todos os anjos, todo mundo estava lá em cima, olhava para ele e falava assim, santo, 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 oh! Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Oh, alamaiaçai. Oh. Oh. A outra pessoa que nós vamos falar, eu vou correr, são os religiosos. O segundo tipo de pessoa que estamos aqui vendo são os religiosos. Nós estamos vendo pessoas que nasceram num berço religioso, viveram a sua vida toda aprendendo sobre uma religião, pessoas que se acham melhores do que os outros, que acham que por estarem em um certo cargo, ou porque já estudaram muito, e têm a Bíblia gravada na memória, e não cravada no coração, esses que matam e condenam. Para essas pessoas, se você entrou aqui hoje, tem gente que sabe de tudo de Bíblia. Eu fui visitar um rapaz uma vez lá no Brasil, e eu falava um texto, ele está aí, está em tal lugar. Falava um texto, está em tal lugar. Existe uma diferença entre ter a Bíblia gravada na mente e ter a Bíblia gravada no seu coração. Tiago vai falar o seguinte, não sede apenas ouvintes, sede praticantes. Vivam, vivam. Aleluia. Deus falou através de Jeremias, que um dia chegaria em que ninguém precisaria mais de ir e falar assim, olha, me ensina aqui. Porque as palavras estariam cravadas. Hã? Sabe qual que é o que a religião faz? O que o religioso faz? Acontece com o religioso. Ele deixa de usufruir aquilo que Jesus tem para ele. Porque ele está preocupado no que X ou Y está fazendo, se está fazendo isso, se é pecador, se não é, se é isso, se é aquilo.
Jesus está usando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo aquilo. E o céu está movendo de lado, e ele está olhando os erros, ele está falando, olha, a Thaís não está aqui, chegou atrasado no culto, é pecado. O João Pedro rapou a cabeça, estava bonitinho os cachos, rapou a cabeça, é pecado. O Diogo com barba, pecado. As pessoas estão preocupando, o religioso, ele preocupa em olhar as pessoas, sendo que aquele que tem a palavra cravada, ele se preocupa em olhar a Deus. Paulo ele escrevendo, ele fala assim, olha, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu continuo e eu olho para o meu alvo. Aleluia! Aleluia! Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus também vai te encontrar um dia, religioso. Filipenses capítulo 3, verso 4 ao 7, um homem chamado Paulo, olha aí, capítulo 8 de Atos, Paulo está perseguindo e matando todo mundo, consentindo com a morte de Estevão, matando um, matando o outro. No capítulo 9 de Atos, Paulo é encontrado por Jesus. Pensa no homem ruim que matava a igreja, praticava religião, religioso, mas passava a navalha em todo mundo. E aí no capítulo 3, no verso 4 ao 7 de Filipenses, o Paulo, sabe, o perseguidor, ele vai falar assim, olha, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha aí, mas o que para mim é lucro, olha o que para ele é lucro, olha o que para ele é lucro, mas o que para mim era lucro, isto concederei perda por causa de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 12 ao 15, diz assim, todos os que querem assentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Oh, aleluia! Oh! A notícia para você é que a sua religiosidade, além de estar querendo matar os outros, está te atrapalhando usufruir daquilo que Deus tem para você. Oh, aleluia! Ela nos impede e faz tentar impedir com que aqueles que estão ao nosso lado usufruam do poder de Deus nessa terra. Aleluia. Aleluia. Cadê? Pode chamar, sobe o pessoal que vai cantar. O pastor pregou aqui semana passada sobre o nosso ministério. Acho que foi semana passada mesmo, domingo passado. O ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Nós, quanto novas criaturas, fomos chamados para a reconciliação entre o homem e Deus. Nós
Fomos chamados para isso. E nós já vamos concluir com uma frase de Jesus na ceia. Quando Jesus institui a ceia, Ele chama os seus discípulos. E aí Ele fala, olha, isso aqui é o pão. É o meu corpo. O meu corpo que é partido entre vós. Esse aqui é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Que aliança é essa? Lê Hebreus que você vai descobrir. O sangue dele. É o sangue da nova e eterna aliança. E aí Jesus sentado fala assim, todas as vezes que vocês forem fazer isso, aqui, fazer isso em memória de mim. A palavra memória é trazer à mente. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, todas as vezes que vocês forem parar para celebrar isso aqui, a ceia, juntos, como um corpo, vocês vão trazer à memória tudo o que eu fiz por vocês. Eu queria que você trouxesse a memória. Eu queria que você olhasse e falasse assim, olha, olhasse e pedisse ao Espírito, e falasse assim, Espírito, porque tem gente que às vezes embola a mente, né? Fala assim, mas eu nasci dentro da igreja, eu fiz isso, eu sou... Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe sim em você algo que vai te fazer lembrar e vai te fazer amar a Deus. Eu queria que você trouxesse a memória e pensasse, falasse assim, olha, um dia eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí você, quando abrir os seus olhos, você não vai olhar para mim, você vai olhar para a cruz de Cristo. Você vai falar assim, mas um dia veio Jesus. Ai Deus. Ana, um dia veio Jesus. E a minha casa estava bagunçada. E Ele entrou. E Ele veio, Ele me curou. E Ele curou meu marido. E a minha filha que estava longe de mim, Ele trouxe ela para perto. Um dia, irmãos, eu não vou falar quanto tempo atrás, senão vocês vão falar que eu sou velho. Mas um dia, eu saí para uma festa. Não era festa, íamos muito para uma casa de um amigo. E bebemos e usamos droga a noite toda. Toda. E eu me deitei no chão do meu quarto, porque é o que resfriava meu corpo. E eu sentia que o meu corpo palpitava e o meu coração palpitava, porque o que nós usamos era muito forte. E eu desapareci, sumi. E eu olhava de cima para baixo e eu via meu corpo. Falei, pronto, morri, já era. Fez igual aquele videozinho da morte. Já era. E eu deitado, assim, mesmo. E atrás de mim apareceu um homem, todo de branco, igual o Jean assim, ó. E eu não vi o rosto dele, mas ele me abraçava e eu falava assim, Deus, me perdoa. Me perdoa. Era o que eu podia falar para ele, eu vou fazer o quê? E eu ouvi a voz dele sussurrando no meu ouvido, falando, eu te perdoo, filho, porque eu te amo.
paro, irmãos, e eu olho e eu falo assim, como que eu não vou amar intensamente um Deus desse jeito? Semana passada nós estávamos no culto, e a minha intenção era acabar o culto às 8, ou antes das 8 para orar. E Deus, Ele tomou o ambiente de uma forma tão poderosa, que eu olhei para o canto e a Sofia estava ajoelhada, chorando na presença do Senhor. Chorando. Como não amar intensamente um Deus assim? Olhar o meu fruto, eu que não era nem para estar vivo. E olhar o meu fruto chorando na presença de Deus. Como não amar um Deus desse jeito? Como não ter um intenso amor por um Deus que um dia olhou para você, que não vale nada, e se entregou na cruz, e falou, Ele para mim vale tudo. Para de se desvalorizar, irmão. Deus te ama, então ame a Ele intensamente. Se entregue para Ele intensamente. Se entregue. Vamos ficar de pé. Eu queria te convidar a louvar agora, não porque você sabe louvor, mas lembrando saindo do seu coração. Alamaia, saia, daias, tobi, andarava lá baixei. Emedereba lá basumi, andaia sobre, cante a neve, ará. Enei, oreba lá basumi.